Nesta sessão, nós vamos analisar um tema novo, que está diretamente vinculado à teoria do Estado capitalista, mas que pega uma nova dimensão desse Estado, que diz respeito às relações de poder nas modernas sociedades capitalistas e nos leva a discutir temas como a discutir o tema da política de Estado, como é o caso da política externa, da política econômica, da política social, da política de cidadania, que no fundo é o que resume as reivindicações do movimento feminista, do movimento negro e do movimento das minorias sexuais. Esse tema, se fosse para dar um título que resumisse o conteúdo do tema, eu poderia denominá-lo o bloco no poder, as alianças de classe e as relações políticas na sociedade capitalista. Vamos partir de uma polêmica. A maioria das análises sobre política, e inclusive sobre política brasileira, a maioria das análises ignora os conflitos de classe. E vejam que eu não estou utilizando a expressão luta de classes, porque particularmente eu reservo essa noção de luta de classes para uma situação na qual a classe operária, aliada aos demais trabalhadores, tenha colocado na ordem do dia a luta pelo poder e pelo socialismo, e do outro lado se perfilam a burguesia e seus aliados, lutando para manter a economia, a sociedade e o Estado capitalista. Quando se configura essa situação, que é uma situação revolucionária, nós podemos falar propriamente em luta de classes. Mas nas situações de estabilidade da sociedade capitalista, o que temos, no mais das vezes, são aquilo que eu denomino conflitos de classe, que são conflitos entre as classes, as frações de classe, pela distribuição da riqueza produzida. Não é pela reorganização da economia e da sociedade, é pela distribuição das riquezas produzidas. Então, pela apropriação da riqueza produzida. Eu denomino conflito de classes. Mas eu dizia, tanto em escala internacional quanto no Brasil, são feitas análises políticas, elas representam a maioria, que ignoram o conflito de classes. Para nós, diferentemente, o conflito de classes, e maiormente a luta de classes nos momentos revolucionários, devem ser colocados no centro da análise política. Ou seja, nós estamos relacionando, de um lado, a política em estrito sensu e, de outro lado, a economia e a sociedade. Lembrem-se que eu falei, logo no início do curso, a teoria política marxista é uma teoria integrada a uma teoria mais geral, que é uma teoria da economia, da sociedade e da história. É importante salientar essa vinculação forte, porque a corrente dominante em ciência política, que é o neo-institucionalismo, ou simplesmente institucionalismo, tem um procedimento muito distinto. Consiste em analisar as instituições políticas e o processo político separados da sociedade e da economia, realizando na verdade, aquilo que eu considero ser uma análise formalista da política. Análise do legislativo, do executivo, relação entre um e outro, do judiciário, dos partidos políticos, das crises políticas, dispensando qualquer referência à economia e à sociedade, e particularmente às classes sociais. Não é esse o nosso caminho. O nosso caminho é vincular essas duas dimensões da vida social. Entre aqueles que fazem essa vinculação quando analisam a política, e, portanto, no campo do marxismo, existe uma tendência que consiste em conceber o conflito de classes como uma oposição simples
entre capital e trabalho. Capital e trabalho. Ou trabalhadores e burguesia. Com essa oposição simples, pretendem dar conta do processo político nacional. Na minha avaliação, isso não é possível. O processo político nacional é algo muito mais complexo e diversificado do que essa oposição simples sugere. E por quê? Pela boa e simples razão que do lado dos trabalhadores nós temos mais de uma classe social. E do lado dos capitalistas nós temos muitas frações do capital cujos interesses econômicos de médio prazo são diferenciados. Vamos começar falando das classes trabalhadoras. Vejam que eu já apresentei o termo no plural. Aquela ideia simples de trabalho ou trabalhadores é insuficiente, porque nós temos várias classes que são classes trabalhadoras. Nós temos o campesinato, o operariado, a classe média, que é um tema polêmico, mas iremos falar alguma coisa sobre ele. Nós temos, no caso dos países de economia capitalista dependente, um grande contingente de trabalhadores que não chega a se integrar de maneira consistente na produção especificamente capitalista e que nós podemos denominar trabalhadores da massa marginal. E podemos ver que num ou noutro desses segmentos sociais que compõem classes ou frações de classes, ainda existem segmentações. Por exemplo, se nós pegarmos o campesinato está dividido, pelo menos, entre um campesinato sem terra, que são aqueles, o campesinato sem terra mobilizado, são os chamados, aquilo que chamamos no Brasil de acampados, que estão lutando para obter um pedaço de terra. E você tem o campesinato com terra. No campesinato com terra, você também tem diferentes situações. Você tem um campesinato rico ou remediado, um campesinato pobre. As reivindicações dessas camadas camponesas não são idênticas. O camponês sem terra, a primeira e fundamental reivindicação dele é a terra. O acampado quer terra. O camponês que obteve a terra, ele quer garantia de preço, ele quer financiamento, ele quer assistência técnica, são outras reivindicações. Não é? Por exemplo, no Brasil, uma associação como a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, a CONTAG, tradicionalmente representa os camponeses com terra, remediados, inclusive camponeses ricos, e cujas reivindicações são essas às quais acabei de me referir. Os camponeses sem terra são organizados fundamentalmente pelo movimento dos trabalhadores sem terra, pelo movimento dos pequenos agricultores, pelo movimento dos atingidos por barragem, que perderam suas terras, que foram desalojados de suas terras. São reivindicações diferentes de uma mesma classe social e que muitas vezes aparecem em organizações, em associações distintas. E a análise política tem que dar conta disso. Por exemplo, se formos analisar os governos do PT, verificaremos, no meu modo de ver, muito rapidamente, que os governos do PT contemplaram com sua política de financiamento à agricultura familiar, assistência técnica, criação de mercados institucionais destinados à agricultura familiar. Eles atenderam fundamentalmente os interesses, as demandas do campesinato com terra. Mas o campesinato sem terra, cujos membros mobilizados estavam acampados, esses foram muito pouco atendidos pelos governos do PT, que praticamente congelaram a desapropriação de terras. Então, estou entendendo a pertinência de distinções como essa. De outro lado, se compararmos o campesinato como classe, aliás, abro um parênteses, um dirigente revolucionário e teórico do marxismo,
que sofisticou e desenvolveu essas distinções no interior do campesinato foi o Mao Tse-tung. O Mao Tse-tung que considera muitas diferentes camadas da classe camponesa. Na Revolução Russa também, a distinção entre camponês rico, os kulaks, né, e os camponeses pobres era uma distinção muito importante para entender a posição política do campesinato no processo revolucionário. Voltando, agora falando da situação geral do camponês e comparando essa situação com a situação da classe operária. Qual é a reivindicação básica do camponês? O camponês é um pequeno proprietário ou aspira a ser um pequeno proprietário de terra. Ele quer, portanto, dividir a propriedade. O movimento camponês não tem o objetivo de erradicar a propriedade privada, eliminar a propriedade privada. Ele quer democratizar a propriedade privada. No caso, fundamentalmente, a propriedade da terra. O Lenin, nos estudos dele sobre a agricultura nos Estados Unidos, ele diz: esta é a via democrática do capitalismo no campo, porque foi uma via de desenvolvimento do capitalismo no campo por intermédio de distribuição de terra aos pioneiros, né, aos camponeses que ocupavam aquelas terras que o Estado estadunidense queria retirar da população indígena. Aliás, já vemos aí um conflito entre os interesses do camponês, que chega e quer terra, e o interesse dos indígenas, que pretendem manter a posse de sua terra. Essa é uma contradição, de novo, como diria o Mao Tse-tung, uma contradição no seio do povo. E revela, um exemplo, né, que ocorreu agora, revela como a definição, a designação genérica trabalhadores é muito precária para perceber a complexidade do mundo, das classes populares e inclusive dos conflitos que podem surgir entre elas. Mas o camponês, então, ele quer democratizar a propriedade da terra, ele quer manter a propriedade privada, porém democratizando-a. O operário, o movimento operário, não pode fazer isso. Não é que não pode porque algum teórico ou dirigente político prescreveu que o movimento operário não pode pleitear a distribuição da propriedade. É que é materialmente impossível. Como que o operariado iria repartir a propriedade da fábrica? Cada um pegaria uma máquina e levaria para casa? Eu estou falando uma coisa um tanto absurda, mas é para perceberem, é justamente por ser absurda, que permite perceber a impossibilidade material do operário aspirar à divisão da propriedade dos meios de produção. Eu estou sempre falando da propriedade dos meios de produção, não da propriedade dos bens de consumo, a roupa, o calçado, a casa, a bicicleta que eu uso, que o outro usa, isso daí não tem que necessariamente ser propriedade privada, né? A bicicleta pode ser socializada com postos de bicicleta, mas é outro tratamento, porque são bens de consumo. Eu estou falando dos meios de produção, que são aqueles que permitem que fabriquemos os bens de consumo. É o fundamental, portanto, a propriedade dos meios de produção. Então, o operário pode criar um movimento que aspire à eliminação da propriedade privada e à implantação de uma propriedade coletiva, justamente devido à inserção de classe dele, a posição estrutural de classe do operário. Enquanto que o camponês, diferentemente, o máximo onde ele chega é lutar pela democratização da propriedade da terra. Então, são duas classes distintas que tendem a posicionar-se de modos distintos nas diferentes etapas e diante dos diferentes objetivos de um processo revolucionário e que devem ser contemplados na sua especificidade. Os conceitos devem dar conta disso. Se o conceito de trabalhadores ou classe trabalhadora no singular não dá conta disso, deve ser abandonado. Porque tanto o campesinato quanto a classe operária são classes trabalhadoras. Não são classes proprietárias que exploram o trabalho de terceiros.
O mesmo vale para a pequena burguesia urbana. O lojista, o artesão, o dono de uma oficina mecânica, que trabalhe nessas unidades de serviço e unidades econômicas, ele próprio ou seus familiares, e mesmo que eventualmente assalarie 1 ou 2 trabalhadores em certos períodos do ano de maior movimento, esse indivíduo é fundamentalmente um pequeno burguês, um pequeno proprietário na área dos serviços ou na área da produção, que não pertence à classe operária. E, devido às suas condições específicas, não pertencem também ao campesinato, porque o campesinato se define pela propriedade da terra, o que cria uma situação muito particular dentro da sociedade da economia capitalista e que, eventualmente, poderemos nos referir um pouco mais a essa situação particular no curso da exposição. Eu disse, temos também os trabalhadores da massa marginal. O capitalismo dependente, aqui eu evoco os teóricos da dependência que procuraram estabelecer a particularidade do capitalismo dependente na América Latina e no Brasil. O capitalismo dependente tem uma capacidade de absorver força de trabalho muito menor que o capitalismo central, muito menor. O que é a produção capitalista? Agora vamos evocar o conceito de modo de produção. Quando existe produção capitalista? Quando se produz mercadorias com base no trabalho assalariado. O pequeno proprietário produz mercadorias, né? Um artesão, mas não é com base no trabalho assalariado. A produção do artesão não é tipicamente capitalista. O camponês produz mercadorias, no caso, gêneros alimentícios, mas não é com base no trabalho assalariado, é com base no seu próprio trabalho dos seus familiares e dos seus familiares. Não é uma produção especificamente capitalista. Então, a produção camponesa, a produção dos pequenos burgueses, elas não são produção capitalista, embora estejam numa formação social em que existam subordinadas ao modo de produção capitalista. O artesão vai comprar suas ferramentas no mercado, quem produziu aquelas ferramentas foi uma empresa capitalista. O mesmo vale para o camponês. Quando o artesão e o camponês vão colocar sua produção no mercado, dependem de um mercado formado pelo trabalho assalariado, que é um trabalho integrado à produção capitalista. Então, são formas de produção não capitalistas integradas subordinadamente à produção capitalista, mas não são formas tipicamente capitalistas. Existe, além disso, aquilo que eu denominei trabalhadores da massa marginal. São trabalhadores, como o capitalismo dependente não tem a mesma capacidade de absorção de mão de obra na produção especificamente capitalista, ao contrário do que ocorre com o capitalismo central, o que acontece é que grande parte da força de trabalho é desperdiçada pela economia capitalista. Porque se eles colocassem aquela força de trabalho para produzir mais-valia, o capitalismo dependente seria muito mais forte do que é. Mas o capitalismo dependente está submetido a relações internacionais que criam certas características que impedem esse capitalismo, não vem ao caso agora discutir essas características, de integrar esses trabalhadores. Então, esses trabalhadores vão ser aqueles que vivem de subemprego ou no desemprego praticamente permanente, ou que vivem de bico, ou que prestam serviços intermitentes, os mais variados, os vendedores ambulantes, eles não estão integrados à produção capitalista. Alguém poderá retrucar, como não estão integrados? O vendedor ambulante vende mercadoria produzida pelos capitalistas. Sim, eles estão subordinados à produção capitalista. De algum modo contribuem, inclusive, no caso, para a realização da mais-valia, porque vendem uma mercadoria que, uma vez vendida, a mais-valia produzida na empresa capitalista está realizada. Então, eles não estão fora do capitalismo.
mas é uma integração frágil, não é uma integração como trabalhador que produz mais-valia, que está diretamente a serviço do capital e da acumulação de capital. Eu digo isso e é importante dizer porque muitas vezes os sociólogos, economistas que pretendem se opor a essa ideia, lembram que até o vendedor ambulante que está vendendo bandeiras ou chiclete no semáforo, até esse está realizando a mais-valia e, portanto, está integrado ao capitalismo. Só se você usar a palavra integrado de maneira muito elástica. Ele não está integrado à produção capitalista como trabalhador assalariado. Ele está integrado realizando a mais-valia, mas não é essa a forma típica de integrar o trabalhador à produção capitalista. Não é? E são esses trabalhadores nessa situação precária, que é um contingente muito grande, que na América Latina, a sociologia crítica latino-americana, ligada à teoria da dependência, designou como trabalhadores da massa marginal. No caso de um país como o Brasil, eles compõem a maior parte da população economicamente ativa. Então, os marxistas, fazendo análise do processo político, cometerão um erro grave, um erro crasso, se não colocarem esse segmento dos trabalhadores num lugar de destaque na sua análise. Evidentemente, dependendo do período, dependendo da situação política, eles terão um papel maior ou menor. Atualmente, no Brasil, tem um papel central, porque a base social fundamental a base social fundamental do lulismo como corrente política são os trabalhadores da massa marginal. Não é mais a classe operária, como foi no tempo em que o Lula era dirigente sindical, ou mesmo como foi no tempo, na infância do PT. Agora são os trabalhadores da massa marginal, das regiões do interior, das periferias das grandes cidades, que compõem a base social preferencial, não é única, da corrente política lulista, não é? Que é a corrente política que controla o Partido dos Trabalhadores. Então nós temos os camponeses, os operários, os trabalhadores da massa marginal, e eu disse, temos os trabalhadores de classe média. Do ponto de vista do assalariamento, os trabalhadores de classe média não se distinguem dos operários. São assalariados, tal qual os operários, estão envolvidos na produção capitalista, tal qual os operários. Mas o trabalhador de classe média ocupa uma posição diferenciada. Por quê? Em primeiro lugar, porque nem todo trabalhador de classe média é assalariado. Você tem os profissionais liberais que devem também, e logo direi por quê, serem considerados trabalhadores de classe média. Em segundo lugar, porque quando na condição de assalariados, exercem cargos que geralmente são cargos administrativos, de chefia, cargos técnicos de direção, ou seja, eles organizam e controlam o trabalho dos produtores diretos. Então, a situação de trabalho deles é diferente. Eles ocupam esse segmento da classe média ao qual acabo de me referir, ocupam uma posição privilegiada na divisão capitalista do trabalho. Outros segmentos de classe média, mesmo não desempenhando esse tipo de função, peguemos o caso de um professor do segmento composto pelos professores, que é um segmento bastante grande no serviço público. Embora o professor não organize a exploração da mais-valia, o professor ocupa uma posição distinta daquela da classe operária, do trabalhador manual. Por quê? Porque o professor realiza um trabalho socialmente percebido como trabalho intelectual. Pode ser e pode não ser, mas ele é socialmente percebido como tal. E é isso que está importando para mim aqui na definição. E na sociedade capitalista, os diferentes segmentos da classe média convergem para essa ideologia. A ideologia da valorização do trabalho não manual
e do estigma do trabalho manual. O trabalho manual é considerado algo inferior e o trabalho não manual é considerado algo superior. E eu digo, o que importa é como esse trabalho é socialmente percebido. Se você for fazer uma análise do trabalho de um torneiro mecânico, de um mineiro numa mina de carvão, ele seguramente tem muito mais complexidade do que o trabalho de um auxiliar de escritório num banco, que pouca coisa faz além de carimbar documentos. Mas, no entanto, esse funcionário do banco está cercado por computadores, papéis, trabalha de, como diria o Wright Mills, é um colarinho branco, trabalha com roupa de passeio, não é? Não suja as mãos de graxa, é socialmente percebido como trabalho não manual e é valorizado, por oposição ao trabalho manual, que é desvalorizado e é vítima de preconceito. Então, o que essa classe média faz é abraçar uma ideologia que nós podemos denominar, reaproveitando um conceito do Pierre Bourdieu, que é um sociólogo francês, não marxista, reaproveitando esse conceito dentro da problemática marxista, nós podemos denominar ideologia meritocrática. Ou seja, os trabalhadores que estamos chamando de trabalhadores de classe média, eles professam uma ideologia segundo a qual a desigualdade social existente na nossa sociedade resulta de uma distribuição desigual dos dons e dos méritos. Então, aqueles que têm mais dons, inteligência, capacidade de iniciativa e mais méritos, estudaram mais, adquiriram mais conhecimento, ocupam, por causa disso, uma posição superior, de prestígio social, de salário, etc. E aqueles que fracassaram na carreira escolar, realizando uma trajetória escolar curta, e realizam um trabalho mais simples, por causa disso, por terem fracassado na carreira escolar, estão nessas condições por falta de dom e de mérito. O trabalho manual é o castigo dos incompetentes, digamos assim, do ponto de vista dessa ideologia. Essa é uma ideologia professada pelo trabalhador de classe média. Mesmo no sindicalismo de classe média, é muito presente essa ideologia, mesmo nas reivindicações progressistas, que devemos apoiar. Muitas vezes no sindicalismo dos professores, eu me recordo disso, hoje em dia se diz menos isso, mas aparecia em muitos documentos de sindicalismo docente, aparecia textos que afirmavam o seguinte: um professor está recebendo menos que um motorista de ônibus, ponto de exclamação. Eu pergunto, e daí? Os professores estão solicitando aumento porque recebem um salário que não lhes permite uma boa condição de vida, ou estão reivindicando aumento porque estão ganhando menos que o motorista de ônibus? Se for esse o problema, nós podemos baixar o salário do motorista de ônibus e o problema está resolvido. Se o problema é a hierarquia salarial, tanto faz suspender o salário do professor quanto diminuir o salário do motorista de ônibus. Tinha textos, eu me lembro disso, tem monografias sobre o sindicalismo docente que mostram isso. Há textos que diziam, uma professora está recebendo menos que uma empregada doméstica. Vai na mesma linha de ideológica. Então, por que é importante essas distinções de classe nos seios das classes populares? Não é para dividir o movimento popular, é para detectar e qualificar as divisões realmente. Não é para dividir politicamente o movimento popular, é para detectar e qualificar as divisões sociais, econômicas e ideológicas realmente existentes nas classes populares e poder pensar de uma maneira realista e de um ponto de vista socialista um movimento popular unificado. Porque se você partir do princípio que são todos trabalhadores, possuem todas as mesmas reivindicações, você não vai muito longe. Eles podem, e é geralmente o que ocorre,
possuírem muitos inimigos comuns, e é isso que facilita a unidade entre eles. Mas é insuficiente para quem pretende organizar e dirigir a luta popular e a luta operária pelo socialismo. Inclusive, na transição socialista, surgem aquilo que o Mao denominava contradições no seio do povo e que devem receber tratamentos diferenciados, não é? A tendência do camponês e do pequeno burguês é resistir à coletivização dos meios de produção. Ele pode ver, não é que ele vê, ele pode ver na desapropriação dos grandes capitalistas uma ameaça à propriedade em geral e, por isso, abandonar o movimento revolucionário. O trabalhador de classe média, ele próprio não é proprietário de meios de produção. No limite, ele pode aceitar, portanto, a estatização dos meios de produção. Mas ele tem muita dificuldade em aceitar a socialização dos meios de produção, que passa pelo fim da divisão capitalista do trabalho, que passa pela substituição da gestão dos especialistas pela gestão de massa no interior de cada unidade econômica. E isso fere, sim, os interesses, a ideologia desses trabalhadores de classe média. Então, surgem no processo de transição ao socialismo resistências de diversos tipos provenientes da situação estrutural de classe das diferentes classes populares. E, na situação de estabilidade do capitalismo, as reivindicações dessas diferentes classes são também diferentes. Podem coincidir em muitos pontos. Por exemplo, a aposentadoria é uma grande convergência, não é? Mas em outros pode haver divergência. O que se trata é de pensar como é possível realizar uma unidade o mais ampla possível para combater muitos dos inimigos que são comuns a todas essas classes. Não são exatamente os mesmos, mas muitos desses inimigos são comuns. Então, aquela ideia genérica de trabalhadores ou de trabalho é uma ideia que, para fazer análise política, é muito simples, muito genérica e que não leva muito longe. Nós temos que pensar a diversidade das classes populares. E no campo da classe capitalista? Por que a ideia de capital também é muito genérica, simples e insuficiente? Pelo seguinte, por que os capitalistas formam uma classe? Porque eles têm um interesse político geral comum, em torno do qual todos estão unidos. Que interesse é esse? A manutenção da propriedade privada dos meios de produção e a manutenção das condições de exploração do trabalho assalariado. Isso é interesse geral, comum, da classe capitalista, portanto, a manutenção da ordem capitalista, da qual cuida o Estado capitalista. Mas o que acontece é que, no que diz respeito não ao interesse político geral e comum, mas no que diz respeito aos interesses econômicos de médio prazo, os capitalistas possuem, sim, interesses divergentes. E eu estou dizendo não só os interesses divergentes entre as diferentes empresas. Uma escola privada de Aracaju e outra escola privada de Aracaju concorrem entre si, tem uma divergência de interesse. Uma indústria de tecidos concorre com outra indústria de tecidos. Então, cada indústria, cada unidade econômica tem alguns interesses particulares que são específicos dela e não estão contidos extensiva e completa e integralmente no interesse geral da classe. São diferenças, mas não é apenas e nem principalmente a essas diferenças que eu estou me referindo. Eu estou me referindo
às diferenças de interesse econômicos que formam subgrupos no interior da classe burguesa, que dividem a classe burguesa em partes e que nós podemos chamar de frações. Fração é uma parte do todo, não é? A fração é uma parte do todo. Então, uma fração burguesa é uma parte da burguesia. E por que surgem essas partes? O que significam essas partes? São partes que têm interesses econômicos de curto ou de médio prazo, que as unifica seus integrantes e distingue esse coletivo, que é uma fração, das demais frações formadas também pelos motivos idênticos a que se formou essa. Interesses econômicos de curto e médio prazo similares. Então você pode ter, vou dar um exemplo, nós vamos aprofundar isso, mas eu vou dar um exemplo rápido. Você pode ter os interesses dos fazendeiros como uma fração de classe, que é diferente dos interesses dos banqueiros. Então, as grandes fazendas do agronegócio que produzem bens para exportação têm vários interesses em comum sobre o câmbio, sobre os juros, sobre a garantia da propriedade da terra, não é? Que ou não dizem diretamente aos banqueiros como a propriedade da terra, não diz diretamente nada sobre o interesse específico dos banqueiros, ou então que colidem com os interesses dos banqueiros. Por exemplo, o tomador de empréstimo, que é o fazendeiro, quer um juro baixo. O banqueiro quer cobrar mais pelo dinheiro que empresta. Então você pode eventualmente formar uma fração de fazendeiros, uma fração com a capital bancário, embora tenham um interesse comum geral da manutenção da organização econômica capitalista, entram em conflitos devido a interesses econômicos de médio e de curto prazo. E esse conflito vai levá-los a disputar influência no seio do Estado, para que a política econômica do governo tome um rumo e não outro rumo. Esse é o fenômeno das frações burguesas. Nós vamos, então, apresentar alguns elementos gerais para nós entendermos como se pode fazer análise do processo político e das relações de poder político na sociedade, usando esses elementos iniciais que eu forneci. Em primeiro lugar, vou apresentar para vocês o conceito de bloco no poder. Conceito de bloco no poder. Eu disse, a burguesia pode dividir-se em frações. Por que se divide em frações? Existem vários sistemas de fracionamento que criam interesses particulares, econômicos particulares, no interior da classe burguesa, particulares que distinguem uma parte de outra parte. Um sistema de fracionamento refere-se ao ciclo de acumulação de capital. O banqueiro, que adianta o dinheiro, o industrial, que utiliza aquele dinheiro para investir em máquinas, equipamentos, força de trabalho, e o comerciante que compra essa mercadoria do industrial e vai vendê-la no atacado ou no varejo. Isso já pode possibilitar, não cria necessariamente, mas pode possibilitar a formação de frações. Fração bancária, fração industrial e fração comercial. Um outro sistema possível de fracionamento diz respeito ao poder econômico da empresa. O grande capital tem uma capacidade de financiamento e mesmo de autofinanciamento muito grande, diferentemente do médio capital, que é dependente financeiramente de bancos públicos ou mesmo de bancos privados. Então você pode ter também um fracionamento da classe burguesa? Pode ter. Outra coisa é se isso vai se formar na luta política. Mas você pode ter um fracionamento da classe burguesa referente que distinga o grande capital do médio capital. Você tem as empresas estrangeiras e as empresas nacionais. Muitos autores entendem
ou alguns autores, não são muitos, alguns autores entendem que o capitalismo na atual fase financeira e na sua atual fase de mundialização extinguiu as burguesias locais. Você teria uma burguesia mundial homogênea. Não haveria mais conflito entre a burguesia francesa e alemã, a burguesia brasileira e a burguesia estadunidense. Isso teria desaparecido. Eu não partilho desse ponto de vista. O que a internacionalização, essa nova onda de internacionalização do capital provocou, no meu modo de ver, foi o desaparecimento das antigas burguesias nacionais, que nos países dependentes podiam assumir posições anti-imperialistas. Mas ele não fez desaparecer as empresas nacionais. E de tal forma que a gente tem em países dependentes de capitalismo razoavelmente desenvolvido, como é o caso do Brasil, da Argentina, do México, aqui na América Latina, a gente pode dizer que são países da semi-periferia, não é? Onde você tem aquilo que eu denomino burguesia interna. Denomino, inclusive, seguindo o Poulantzas, que criou esse conceito de burguesia interna. É uma burguesia dependente financeiramente, dependente tecnologicamente do capital internacional e interessada na internacionalização da economia brasileira, porque entende que isso dinamiza o capitalismo brasileiro, mas que quer manter ou melhorar a sua posição dentro desse capitalismo brasileiro, argentino ou mexicano. E por isso cria alguns conflitos com o capital internacional. E nós assistimos, durante o período dos governos do PT, uma política econômica voltada principalmente para essa burguesia interna, que contrariou muito fortemente o capital internacional, a tal ponto que o capital internacional, aliado à fração da burguesia brasileira perfeitamente integrada ao capital internacional, desencadeou uma ofensiva política que levou ao golpe de Estado que depois a presidente Dilma Rousseff. E o que aconteceu depois da deposição da Dilma Rousseff foi uma política econômica de Temer e de Bolsonaro que é de abertura irrestrita ao capital estrangeiro. Se tem um elemento que é inegável nesses dois governos, na verdade tem dois elementos. O primeiro deles é uma política social que fere profundamente os interesses dos trabalhadores, não é? Como reforma da Previdência, reforma trabalhista. Isso atende o conjunto da burguesia, isso é apoiado pelo conjunto das frações burguesas, diga-se de passagem. Mas o outro elemento constante é a abertura irrestrita ao capital internacional. Aeroportos vendidos ao capital internacional, exploração do pré-sal entregue ao capital internacional, base de Alcântara entregue aos Estados Unidos, então também uma política internacional de submissão passiva aos Estados Unidos, esvaziamento da participação do Brasil nos BRICS, né? O grupo de países, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, não é? Então, esse também é um sistema de fracionamento, capital estrangeiro e capital nacional. Um outro sistema de fracionamento é no interior do próprio país, o Brasil. Você tem um tipo de burguesia no Sudeste e um outro tipo de burguesia no Nordeste. E elas podem se desenvolver como frações, com interesses econômicos imediatos específicos. Aliás, é bom lembrar, o Lula e seus candidatos são fortes no Nordeste, como foi o caso do Haddad, aqui no Nordeste foi a única região que ele venceu. Não é só por causa do Bolsa Família, dos programas de transferência de renda, do programa de cisterna, Luz para Todos, etc., que atendeu aos trabalhadores da massa marginal, ao campesinato pobre, não é só por isso. É porque a política econômica dos governos do PT permitiu que o capitalismo no Nordeste crescesse a taxas superiores a que cresceu o capitalismo da região Sudeste.
Então, uma questão a ser feita é se não haveria um ramo da burguesia, é uma questão que eu estou colocando, um ramo da burguesia brasileira fragmentado por essa questão regional, localizado aqui no Nordeste, que teria uma posição mais próxima do lulismo do que aconteceu no Sudeste. Então, fases do processo de acumulação: banco, indústria, comércio, poder econômico da empresa, grande capital, médio capital, origem do capital, nacional e estrangeiro, localização na economia nacional, região mais desenvolvida, região menos desenvolvida em termos capitalistas, como é o caso do Sudeste e do Nordeste. Tudo isso são sistemas de fracionamento que podem dividir a classe burguesa. Agora, esses sistemas podem dividir a classe burguesa. Que frações? Quando surge uma fração, eu digo que tem uma fração burguesa, não só porque existe essa diferenciação no plano econômico, mas também porque uma determinada parte da burguesia, diferenciada no plano econômico, se organizou em torno de uma plataforma de reivindicações específicas. Aí sim, a fração burguesa é um fenômeno econômico e político. Aí sim formou-se efetivamente uma fração da classe burguesa. Essas frações, nós dizemos, essas frações burguesas, eu queria chamar a atenção aqui para o seguinte: o Poulantzas, o Nikos Poulantzas, desenvolve muito esse conceito de fração burguesa. E devemos muito a ele o esclarecimento desse conceito. Mas esse conceito tem uma longa tradição no marxismo, a começar pelos textos clássicos do Marx e do Engels. Já no manifesto do Partido Comunista, coisa que nem todos os leitores e comentadores do manifesto observam, mas já no manifesto do Partido Comunista está lá estampada, com destaque e importância, a ideia de que as diferentes burguesias nacionais e europeias disputam entre si a hegemonia na Europa. E que essa disputa faz com que determinados segmentos da burguesia peçam apoio à classe operária. E, portanto, dizem o Marx e o Engels no manifesto, politizem a classe operária. Porque não se esqueçam, dada a estrutura do Estado capitalista, o operário é um cidadão como outro qualquer. Era muito raro na sociedade escravista, na sociedade feudal, os membros da classe dominante, quando entravam em num conflito interno à classe dominante, conclamarem escravos para apoio. Uma das partes em luta conclamar o escravo para participar da luta do seu lado, fazer uma aliança com os escravos. Não que nunca tenha existido. Existem estudos sobre a história romana que mostram, mas são fenômenos muito raros, porque se você procura uma aliança política com a massa escrava, você está reconhecendo que a massa escrava é importante, é dotada de vontade própria, aquele seu ato colide com a estrutura fundamental do modo de produção escravista. Aqui no modo de produção capitalista, não. O operário é um cidadão como outro qualquer e pode ser conclamado à aliança, à participação política, sem que isso entre em contradição com a ideologia, com o Estado, com a sociedade capitalista. E o Marx e o Engels dizem no manifesto que as diferentes frações da classe burguesa tendem, muitas vezes, a solicitar o apoio da classe operária e, ao fazê-lo, acabam involuntária e indiretamente politizando o movimento operário. Ou seja, eles indicam no manifesto que o conflito entre frações burguesas, digamos assim, abre brechas para o avanço do movimento operário. Aliás, quero citar um exemplo que é muito significativo.
No capítulo 8º do livro 1 do Capital, ao qual já me referi 2 ou 3 vezes, nesse capítulo 8º, Marx analisa a regulamentação da jornada de trabalho, a legislação que reduziu a jornada de trabalho e a luta operária para reduzir a jornada de trabalho. O Marx lá faz uma observação muito importante no que diz respeito ao conflito de frações. Os proprietários de terra na Inglaterra eram contrários à importação de cereais. Na verdade, queriam que a importação de cereais, o cereal importado, fosse gravado com um imposto alfandegário muito alto para que entrassem em desvantagem na concorrência com o cereal produzido em solo britânico. Eles eram proprietários de terra. Esse era o interesse deles, como fração da classe dominante. Acontece que os industriais tinham por objetivo exatamente o oposto. Eles queriam baratear a reprodução da força de trabalho. O salário que pagam ao trabalhador é o salário com o qual o trabalhador vai comprar os alimentos necessários para a sua vida. Quanto mais baratos esses alimentos são, menos custoso menor é o custo do trabalho, ou o valor da força de trabalho, para sermos mais exatos. Então, os industriais defendiam a abertura do comércio de cereais importados na Inglaterra. Entraram em conflito, a vitória foi dos industriais. O Marx entende que na votação da legislação de fábrica, os proprietários de terra que não eram atingidos por aquela legislação, porque, como o próprio nome está dizendo, era uma legislação de fábrica, eles, numa espécie de revide, decidiram no parlamento votar a favor da legislação de fábrica para retalhar aquela medida que os industriais tinham tomado contra os interesses dos proprietários de terra. Nós temos um exemplo claro aí, apresentado no livro O Capital, do conflito de frações abrindo uma brecha para o movimento operário. Então, o que o Marx está dizendo é o seguinte: não entenderemos por que foi aprovada a legislação se ignorarmos, primeiro, a luta da classe operária. Mas só essa luta não era suficiente, nem existia um partido operário representado no parlamento britânico. Eram só membros da classe dominante ou da classe média. Como é que o parlamento aprovou isso? O Marx explica por esse conflito de fração. Então, para compreender um acontecimento político como esse, da maior importância, que é o início da intervenção do Estado capitalista nas condições de trabalho, o Marx recorre a esta ideia da existência de frações burguesas e do conflito entre elas e a repercussão que isso tem no processo político geral e, inclusive, na luta operária e popular. No livro 18 Brumário, do Luiz Bonaparte, que é um clássico de análise política do Marx, ele distingue, e nós vamos ver isso na próxima sessão, quando analisarmos aquilo que denominamos, seguindo a tradição marxista, cena política. No livro 18 Brumário, Marx faz uma distinção clara entre uma fração que são os proprietários de terra e outra fração que é a grande burguesia urbana. Ele diz industrial e financeira, né? E cada uma dessas frações são representadas por correntes políticas muito distintas. Ambas são correntes monárquicas, apenas que os proprietários de terras são representados pela corrente monárquica chamada legitimista, que queria que o trono fosse entregue aos Bourbons, e a indústria e as finanças eram representadas no processo político pelos monarquistas orleanistas, que queriam que, uma vez instaurada a democracia, a coroa fosse entregue a um membro da família dos Orleans, que era a família ligada à democracia de Júlio, né, que presidiu a França de 1830, julho de 1830 a fevereiro de 1848, e é considerado uma monarquia burguesa, né? Então, você tem duas frações da burguesia, novamente, aqui no caso, e novamente
e representada por correntes políticas distintas. O Poulantzas desenvolve esse conceito de fração, usando os elementos aos quais eu já me referi, alguns não só do Poulantzas, mas de outros autores que tomaram a reflexão do Poulantzas e a desenvolveram também. Apresentamos o conceito de fração. Agora, o importante a saber é que, como existem vários sistemas de fracionamento, e como a fração é um fenômeno ao mesmo tempo econômico, mas também político, as frações não se separam de modo rígido umas das outras. E as frações, a fronteira entre as frações são flexíveis. E a existência das frações é algo efêmero, não é permanente. Numa determinada conjuntura pode-se formar uma determinada fração burguesa e na conjuntura seguinte essa fração se dissolver, desaparecer. Então é muito complexa a análise das frações burguesas. Tem uma tradição no Brasil de analisar as frações de um modo rígido, e isso consiste em um erro, ignorando que essas frações podem, como acabo de dizer, inclusive, dissolverem-se, né? Bom, o poder no Estado capitalista, o Poulantzas, para tratar do exercício do poder pela classe capitalista, dividida em frações, ele criou o conceito de bloco no poder. Criou o conceito de bloco no poder. O que é o bloco no poder? É a unidade contraditória das frações burguesas que exercem conjuntamente o poder de Estado. Então, não é uma aliança, é mais do que uma aliança, porque a gente diz que é o bloco no poder. Vejam bem, é o bloco no poder, não é o bloco de poder. Porque se eu disser bloco de poder, pode dar a entender que existem vários blocos de poder distintos, mas não. O poder político é uno, é único na sociedade. Então é o bloco que está no poder, e o poder é um só. O bloco no poder é a convivência conflitiva dessas frações no exercício do poder de Estado. Por que uma unidade contraditória? Unidade porque elas possuem interesse político geral que é comum a todas elas. Contraditória no sentido de conflitivo, não de antagonismo, de conflitivo. Isso é o bloco no poder. Mas por que é só este bloco, as frações burguesas, que estão no poder? Porque somente a classe dominante, com as suas diferentes partes, estão no poder. São somente eles que estão no poder, porque a estrutura geral do Estado capitalista garante todas as posições de poder e todas as vantagens que a classe dominante detém na sociedade capitalista. Garante a propriedade privada, que vai dar o poder econômico ao proprietário da empresa, garante a lucratividade da empresa, que dá o poder econômico aos empresários que, de posse do dinheiro, poderão converter esse dinheiro em poder político, financiando campanhas. Nós vimos agora que um milionário brasileiro, cujo nome não me foge agora, financiou várias candidaturas para a Câmara dos Deputados. Ele criou uma espécie de grupo parlamentar um grupo parlamentar financiado diretamente por ele, está convertendo o poder econômico em influência política, mesmo nas campanhas presidenciais, no financiamento das campanhas presidenciais. Para a teoria marxista do poder é muito importante essa ideia. O poder econômico pode ser convertido em poder político. O poder econômico influi na disputa política. Ao contrário, vamos lembrar do que diz o Foucault. O Foucault nega isso, o tal Couch Parsons nega isso. Claro que tem que negar, porque se não negar, o que acontece? Acontece, então, que nós vamos estabelecer alguma relação entre a classe, entre aqueles que têm o poder econômico e aqueles que têm o poder político. E podemos entrar num perigoso caminho, não é, de dizer que o poder consolida, assim, uma camada dominante. Tá certo?
Então, o Estado capitalista garante todas as condições estruturais no nível da economia, da sociedade, da ideologia, que conferem à classe dominante o poder econômico, ideológico que ela dispõe na sociedade capitalista e todos os elementos de, digamos assim, força que daí decorre no enfrentamento com as classes trabalhadoras. Não é? Por exemplo, as liberdades democráticas são usufruídas muito mais amplamente pela burguesia do que pelos trabalhadores. Por quê? Porque a burguesia tem os meios econômicos para organizar grandes jornais, emissoras de rádio, televisão, e o pensamento e a opinião da burguesia vai se difundir muito mais do que o pensamento e a opinião das organizações dos trabalhadores. Né? Então, a burguesia usufrui mais amplamente dos direitos democráticos, que são direitos democráticos burgueses, também por isso devem ser chamados direitos democráticos burgueses, do que os trabalhadores. Para os trabalhadores, esses direitos são úteis, eles podem se organizar coletivamente, se cotizar e fazer valer minimamente esses direitos para a sua organização e a sua luta. Então, esses direitos burgueses, essas liberdades burguesas, são burguesas, mas são úteis. Preferível a uma ditadura fascista ou militar. Mas as condições gerais da sociedade capitalista, asseguradas pelo Estado capitalista, dão essa vantagem à burguesia. Então, o bloco no poder é esse condomínio de frações burguesas que envolve, ao mesmo tempo, a unidade e a luta entre elas. De tal modo que o que geralmente ocorre é que uma fração adquire hegemonia sobre as demais frações. O que significa isso? Significa o seguinte: como os interesses das diferentes frações são divergentes, eles são divergentes em alguns pontos, convergentes em outros. Por exemplo, eu acabei de dar o exemplo que, no que diz respeito à reforma da Previdência e trabalhista, o conjunto da burguesia, pelo menos todas as associações que eu vi se manifestaram a favor da reforma trabalhista e da reforma da Previdência. Todas as associações empresariais, que elas todas têm site na internet, basta consultar, a gente verifica isso. Então, tem interesses que são comuns às diferentes frações, mas tem interesses que as dividem, por isso que são frações. A fração hegemônica é aquela cujos interesses são priorizados pela política externa, econômica e social do Estado capitalista. Priorizados. Um governo que organize a hegemonia de uma fração burguesa vai tomar medidas que atendem toda a burguesia, não apenas da fração hegemônica. Mas quando houver um conflito, a tendência desse governo, que organiza a hegemonia da fração A, é tomar partido do lado dos interesses da fração A. Então a gente diz, esta fração é a fração hegemônica. Vejam que há uma coisa aqui muito interessante. Eu estou tratando da hegemonia de fração no interior do bloco no poder. O Gramsci trata de uma outra ideia de hegemonia, mas que nós também podemos utilizar na análise da luta política junto com essa outra ideia. As duas, elas não se excluem. O Gramsci, quando fala de hegemonia, está pensando na direção cultural e moral de uma classe ou de um grupo social. Ele usa mais a expressão grupo do que classe social. O Gramsci está pensando na hegemonia moral, na direção moral e intelectual. Então a gente pode pensar nos dois tipos de hegemonia. Eu posso dizer assim, por exemplo, no Brasil atual, no bloco no poder do governo Temer e Bolsonaro, o capital internacional e a burguesia a ele integrada ou associada, se quiserem, exerce a hegemonia. A burguesia interna foi deslocada para um plano, permanece no bloco no poder, mas foi deslocada para um plano secundário. Agora, será que o capital internacional dirige, no plano ideológico, cultural, a sociedade brasileira? Essa é uma outra questão.
Essa é uma outra questão. A gente, por exemplo, o neoliberalismo, nós podemos levantar essa questão. A doutrina neoliberal é hegemônica na sociedade brasileira? Para verificar isso, nós teríamos que fazer o quê? É algo que transcende o bloco no poder. Teríamos que fazer pesquisas de opinião, testando a penetração dos valores neoliberais no campesinato, na classe operária, na classe média, nos trabalhadores da massa marginal. Ou alternativamente ou complementarmente, fazermos análise dos documentos do movimento sindical, do movimento camponês, do movimento popular, ler e analisar esses documentos para ver se os valores e as ideias da ideologia neoliberal tiveram impacto, penetraram a direção organizada dos movimentos das classes populares. Então, estou tratando de outra noção de hegemonia, tá claro? Uma coisa não exclui a outra. Tem uma observação muito interessante que é importante fazer. O capital financeiro pode ser a fração hegemônica no interior do bloco no poder, mas é muito difícil o capital financeiro se converter na fração hegemônica, no sentido gramsciano, no conjunto da sociedade, porque a imagem do banco é uma imagem muito negativa no conjunto da sociedade. Tanto é que o banco, quando age politicamente, age às escondidas e nas sombras, porque sabe que os seus objetivos, as suas reivindicações são muito mal recebidas pela maioria da população. O mesmo não acontece com a indústria. A indústria pode se apresentar como a portadora do progresso, a criadora de empregos, criadora de riqueza, do desenvolvimento tecnológico nacional. A indústria pode sim é uma fração da burguesia que pode sim empolgar ideologicamente a sociedade. E empolgou a sociedade brasileira no período de 1940 a 1980. O velho clássico desenvolvimentismo era industrialista. E toda a sociedade brasileira identificava a industrialização como progresso, como melhoria das condições de vida. Se eles entregaram depois o que prometeram é outra história, mas era assim que era enxergado. Difícil imaginar uma sociedade mobilizada dessa maneira em torno do capital financeiro. Estão entendendo? Então você pode ter situações complexas onde a fração que é hegemônica no interior do bloco do poder não o é no conjunto da sociedade. Pode haver uma defasagem, um desajuste entre os dois tipos de hegemonia. Estão entendendo? Muito bem. Mas se as frações burguesas, e com isso eu encerro a apresentação do conceito de bloco no poder, fica faltando muito pouca coisa para encerrarmos a exposição. Se as frações burguesas possuem interesses divergentes, possuem interesses comuns, mas possuem também interesses divergentes, que as separam, que faz com que elas tenham se constituído em frações, isso significa que elas apresentarão diferentes reivindicações no que diz respeito à política de Estado. Política cambial, política de juro, política externa, política de comércio exterior, política monetária. As demandas serão diferentes. Quem vai organizar essa hegemonia não é a própria fração hegemônica. Aí entra um ator que é o próprio Estado capitalista. O Estado capitalista é um corpo de burocratas e de representantes políticos profissionais que organiza o bloco no poder e organiza a hegemonia de fração. Porque o Estado capitalista é composto por técnicos, intelectuais, dirigentes políticos, experientes, que, dada uma situação econômica, podem definir uma estratégia de desenvolvimento capitalista realista para aquela situação. No que diz respeito a esse problema específico, nós poderíamos até lembrar a tese do Hegel sobre o Estado. Você tem aqui uma concorrência entre frações da burguesia e a burocracia aparece como aquele corpo social que, por não estar inserido em nenhuma das frações,
tem condição de pensar uma estratégia coerente e realista. Agora, como que ela pensa essa estratégia coerente e realista? Ela tem que levar em conta a correlação de força entre as frações burguesas. Porque se ela ignorar a correlação de forças, ela não estará sendo realista. Suponhamos um governo que queira instaurar no Brasil, na situação atual, a hegemonia do médio capital. Ele vai ser deposto pelo impeachment no primeiro mês de governo. A correlação política de força entre as frações burguesas não comporta essa estratégia. Ele vai ter que, então, a equipe governamental e a burocracia tem que considerar a correlação de força entre as frações burguesas, tem que considerar a situação objetiva do capitalismo nacional e internacional, se é de expansão, se é de crise, muitas outras coisas, e define uma estratégia. O que eu estou dizendo é o seguinte: no que tange à política econômica, externa e social, o Estado é, ao mesmo tempo, uma arena onde as frações burguesas disputam a hegemonia, mas é também um ator ativo na organização dessa hegemonia. O Estado nunca é um instrumento passivo nas mãos da classe dominante. Nunca. Boa parte dos analistas marxistas no Brasil, eu estava comentando com um colega no intervalo, usam abusivamente a noção de bonapartismo, no meu modo de ver, entendendo bonapartismo como um governo que adquire uma autonomia maior frente às frações burguesas. Então, você encontra muitos analistas da esquerda brasileira que qualificaram o governo Fernando Henrique Collor como bonapartista, Fernando Henrique como bonapartista, Lula como bonapartista e agora Bolsonaro como bonapartista. Eu me pergunto o seguinte: se usam e abusam do conceito de bonapartismo, por que imaginam que o Estado capitalista seja o que ele não é? Um instrumento passivo na mão da burguesia. Ele não é isso. Ele é também ator no processo político, embora dentro das condições dadas pela correlação de forças entre as frações burguesas. Isso é uma... Na verdade, se fosse deixado para uma fração burguesa organizar sua própria hegemonia, talvez fosse o colapso do bloco no poder. Porque o Estado, para organizar a hegemonia de uma fração, tem que obrigar essa fração, inclusive, a fazer concessões às demais frações, para não acirrar os conflitos no interior do bloco no poder. Aí vocês poderiam perguntar, e com isso eu encerro essa exposição do conceito de bloco no poder. Vocês poderiam perguntar, mas então o que é essa burocracia, o que são esses políticos profissionais? Eles refletem de maneira desinteressada na estabilidade do sistema? Eles são a racionalidade do sistema? Não e não. Eles não refletem não pensam de maneira desinteressada na estabilidade do sistema, porque o interesse da burocracia é a estabilidade do sistema. Esse é o ponto. A burocracia tem interesse na estabilidade do sistema. Então, o interesse corporativo da burocracia é funcional para a organização do bloco no poder. Não é uma astúcia da razão, não é uma razão da história. É simplesmente o interesse corporativo dessa burocracia que a leva a administrar os conflitos, estabelecer uma estratégia realista de desenvolvimento capitalista, considerando a situação econômica do capitalismo, considerando a correlação de forças entre as frações burguesas e, na verdade, entre as frações burguesas e também as classes populares, tema no qual entraremos a seguir. Então, é do interesse dessa burocracia a estabilidade do sistema. Porque foi esse sistema que criou a burocracia. É nesse sistema que essa burocracia pode existir. E é nesse sistema, portanto, que essa burocracia tem o seu interesse corporativo representado.